Prezados colegas acadêmicos, congressistas e envolvidos direto ou indiretamente na pesquisa comunicacional. Eu sou Ricardo Nicola, professor da Universidade Estadual Paulista e que fui convidado pelo professor Denis a apresentar um programa muito importante no mundo que é McLuhan Culture and Technology em Tecnologia. O programa Marshall McLuhan é um programa que vem trabalhando desde a década de 60 sobre os conceitos McLuhanianos de mídia e tecnologia. Diante disso, estendo meu agradecimento a todos, principalmente ao professor Denis, que permitiu que eu pudesse apresentar praticamente um mundo desconhecido do mundo acadêmico, que é da Universidade de Toronto e do seu programa Marshall McLuhan. Bom, antes de tudo, eu penso que essa oportunidade pode fazer com que nós conheçamos um pouco o olhar da sociedade canadense também, dos acadêmicos canadenses e de todos os acadêmicos que estão envolvidos no conceito de tecnologia. Esse vídeo, portanto, é um vídeo que pretende mostrar um pouco do que acontece lá na Universidade de Toronto e o andamento de como tudo isso está sendo estabelecido por pesquisadores como a Sarah Sharma, Derek Kerkhoff e tantos outros. Marshall McLuhan foi um professor que todo mundo muito sabe, até outros não sabem, né? Ele tem a formação na literatura e vindo à Universidade de Toronto, sendo convidado para dar aula de literatura na São Michael College. Para entender um pouco como um professor de literatura e outros colegas dele se reuniram, é necessário entender a diversidade da Universidade de Toronto, que é um conjunto de outras universidades que no decorrer do tempo foram se associando. O grande mistério de tudo isso é que essas universidades elas começaram a compartilhar conhecimentos em comum. Então Marshall McLuhan, isso facilitou para Marshall McLuhan conversar com Harold Innis, da parte de economia, e outros pesquisadores também que começaram a se reunir e montaram um centro que é o que a gente conhece por Centro Marshall McLuhan, lá, que está em Toronto ainda, e que hoje é coordenado pela Sarah Sharma. Antes de Sarah Sharma, a gente não pode esquecer do Derek Kerkhoff, que é um professor exemplar, um pesquisador que roda o mundo, né? E que foi o tradutor da obra do Marshall McLuhan para o francês. Também pelo fato de ser professor de francês e também pela diversidade e os dois idiomas que o Canadá, todo mundo sabe também, tem na sua construção cultural. As origens do programa vêm dessa preocupação de Marshall McLuhan em investigar os mecanismos tecnológicos numa fusão com o que a gente chamava de comunicação na época, né? E esse olhar para a tecnologia, para a comunicação, fez ele conceber alguns empréstimos de outras áreas, como a aldeia global, que é um termo usado, foi usado por ele em 1970, 72, que ilustra inclusive o livro do Understanding Media, que é o primeiro livro dele lançado em escala mundial e que foi um sucesso e que até hoje ainda é citado. Então essas origens deram a noção e as bases do programa Marshall McLuhan, que continua até hoje investigando essa área correlata da comunicação e as suas interfaces. Então muitos pesquisadores no mundo afora aí começaram a participar dos conceitos do Marshall McLuhan. Está aí a sua visão transversal já desde as suas origens, né? Então pensar hoje a comunicação é difícil sem ter essa transversalidade. Hoje
há um tempo, há profissionais de várias áreas, pesquisadores de várias áreas que contribuem, quer queira da economia, da física, até da química e da física, inclusive. O Kirchhoff, Derek, ele estuda muito a questão da física para compreender os fenômenos comunicacionais. Bom, o programa está lá ainda, mudou muito o perfil desde a criação, porque mais quase 30 anos teve à frente o Derek de Kerckhoff após o falecimento do professor Marshall McLuhan em 1980. E Derek aposentou, né? E em 2008 assumiu a atual Sarah Sharma, que também continua com os ideais de pesquisa que Marshall McLuhan procurava com seus alunos. Então há seminários, há um website e muita coisa acontece nessa área. Muitos conceitos foram apresentados por Marshall McLuhan e a equipe dele, né? E esses conceitos continuam sendo atualizados e participam da nossa vida acadêmica e das pesquisas. Então, alguns que eu poderia citar aqui envolvem a discussão dos meios como extensão do homem, né? Discutem a mídia como extensão não só do homem, mas da mente humana, de como nós estamos lidando com a mídia como não só extensões, mas também inclusões, ou seja, nós incluímos a mídia no nosso conviver. Esse, por exemplo, é um conceito que Marshall McLuhan trabalhou na década de 60 e depois posterior 70 sobre a questão da mídia como uma globalidade. Então essa ideia do mundo global já vinha na década de 70 e 80 e veio se consolidar como globalismos, né? Que a gente tanto estudou, tanto trabalha até com os alunos. Então Marshall McLuhan fez essa, como é característico da teoria McLuhaniana, muito da questão da transversalidade. Então ele trabalhou questões da geografia, da sociologia, da antropologia e outros autores, inclusive dele, e desse amarrado, dessa parte, dessa investigação, de certa forma holística, nasceu o conceito da aldeia global. Inclusive o Congresso vai apresentar esse congresso importante de Media Ecologies, né? Quer dizer, a questão de que a aldeia global ela já vinha sendo manifesta através dos instrumentos midiáticos, né? E depois, além desse conceito, há, lógico, vários aqui que eu não teria tempo para discutir, mas a genialidade, o trabalho do Marshall McLuhan ficou muito destacado e muito relevante para vários pontos da comunicação. Daí o seu sucesso e até hoje outros autores estão trabalhando, que é o Canclini, que incluiu outros conceitos dentro do globalismo, né, da aldeia global, como aldeia local, essa questão de localidade. Então esses excetos tecnológicos, esses excetos acadêmicos estão sempre atualizando a obra do Marshall McLuhan. E Derek de Kerckhoff, que foi o seu tradutor, se tornou também um grande pensador e é ainda um grande investigador na área da mídia e da tecnologia. Então, tecnologia, mídia, Marshall McLuhan são praticamente inseparáveis hoje na investigação comunicacional no mundo. Então, de qualquer forma, a área de comunicação é uma área emergente que tem Marshall McLuhan e os seus conceitos como embrionários. Em meio a tantos conceitos, nós temos que pensar os principais, e dentre eles, esses que já foram citados, da aldeia global, da questão dos globalismos, dos localismos. Hoje nós temos que pensar também da tactabilidade.
A tactabilidade é uma realidade no dia de hoje, que foi pensada mais de 30 anos atrás. Por isso que a obra marcluiana, ela é inesquecível e continua sempre atual, né? A questão da tactabilidade é uma questão que envolve trabalhos tecnológicos e envolvimento tecnológico com os nossos celulares, talvez, os nossos tablets, as nossas telas touchscreen, todas elas envolvem a tactabilidade. Quer dizer, nós estamos cada vez mais envolvidos com a tecnologia de forma táctil, né? E isso foi uma previsão do Marshall McLuhan. Além da questão da tactabilidade, a questão da escola sem muros, que ninguém imaginava o que seria a escola sem muros. Há várias leituras que se fizeram na época, mas a escola sem muros é essa mesmo, talvez o ensino à distância, a própria forma como nós estamos trabalhando os nossos alunos no ensino presencial, que ainda a gente está usando muito a escola sem muros, e isso está avançando de tal forma que não dá para negar conceitos que Marshall McLuhan tornou embrionário na década de 60. Quer dizer, como que pode alguém, pode porque nós tivemos, né? Alguém tem uma visão de 30, 40 anos à frente, era o que eu diria Marshall McLuhan, né? E com os pensadores também que começaram a participar, dentre os quais o próprio Derek de Kerckhoff, que é ovacionado em várias partes do mundo. Bom, isso tudo, esses conceitos todos, a gente vinha trabalhando na Universidade de Toronto, lá no programa, na Faculdade de Informação, no McLuhan Center for Culture and Technology, né? E vínhamos trabalhando desde a década de 60, né? 70. No caso, a minha participação lá no programa iniciou na década, no século 21, quer dizer, eu peguei e trabalhei coisas que não se falavam no Brasil, né? Porque há muita produção ainda, há muitos livros que Marshall McLuhan escreveu que cuja tradução nós não temos aqui no Brasil. Mas, independente disso, outros autores estão ainda trabalhando e resgatando muito do que ele fala, né? Muito do que ele falava. A Universidade de Toronto, ela tem uma separação das faculdades, não é? E ao mesmo tempo ela integra. Então, Marshall McLuhan, que ele não tinha um espaço para trabalhar esses conceitos, e naquela época, na década de 60, recebeu o convite da reitoria da Universidade de Toronto para abrigar um centro, não é? na Coach House, cuja tradução é casa, para nós é casa da carroça, dos carroceiros, né? Porque era um espaço meio colocado, meio abandonado na época, onde os cavalos ficavam. Então essa expressão Coach House vem daí. E é nesse espaço, entre aspas, desprezado, que Marshall McLuhan, com Harold Innis e John Overlock, desenvolveram algumas pesquisas, reuniam os alunos, e atualmente, já há um tempo, ele se tornou um espaço patenteado pelo governo canadense, pela família Marshall McLuhan, né? Então é um espaço hoje que não pode mexer. Então ele entrou para o patrimônio da universidade, e hoje, depois de 2008, com o Kerckhoff aposentando, a continuidade dele é a mostra de que os conceitos têm que continuar em pesquisa, temos muito a avançar. Provavelmente essa visão futurista aí a gente tem que começar a alimentar, porque houve muito preconceito em cima disso, né? Os acadêmicos consideravam alguns desses conceitos, não diria equivocados, mas não científicos, né?
Então houve um momento assim que, um tempo na década de 60, 70, havia muita resistência. E hoje estamos vendo que ele tinha razão, é sempre assim, né? Quer dizer, esses conceitos acabaram trazendo à luz de um pensamento futurista e alimentou alguns preconceitos, algumas falsas considerações que hoje estão revendo, né? Vendo que havia realmente, como há, muito de ciência aplicada nos conceitos que ele trabalhou. Tem a Mechanical Bride, essa questão da TV que ele também trabalhou, e há muitas outras coisas que não daria tempo para levantar, né? Mas que a gente pode destacar. E muitos dos conceitos também a gente trabalhava lá na Coach House, então ainda trabalha. Então o pessoal vai, se reúne, os alunos de comunicação, da Faculdade de Estudos da Informação, alunos de literatura, doutorandos, mestrandos e pós-doutorandos também participam das pesquisas lá, e tem reuniões e seminários que estão no website, que podem ser vistos, revistos sempre, porque o advento da comunicação e dessa questão da aldeia global é um olhar que nós temos que ter, de que Marshall McLuhan colocou em 1960. Nós temos que ver a Terra como a nossa própria pele, onde todos nós estaremos integrados. E isso vem acontecendo, uma mudança do eu, uma mudança do eixo do sentimento, de N coisas que Marshall McLuhan propôs como conceito, né? Dentro dessa lógica toda da atualidade dos conceitos McLuhanianos, percebe-se também o impacto, como eu falei até agora, que os seus conceitos, a sua ideia visionária exerceu no mundo acadêmico. Com isso, Marshall McLuhan brigou com muita gente, né? Na Universidade de Toronto, muitos professores, muitos colegas começaram a ter crises com o Marshall McLuhan. E eu, quando fui ao programa, notei isso aí. E o fato dele ter feito tanto sucesso também, se é que a gente pode dizer isso, gerou muita inveja. É o que o pessoal comenta lá na Universidade de Toronto. E esse tipo de comportamento a gente sabe que na universidade, em qualquer parte onde o ser humano está, as coisas podem acontecer nesse sentido. Então, todo investimento que se pensava no centro ficou meio congelado, vamos dizer. Então pouca coisa se investiu no centro McLuhaniano nesse período. E o fato também da questão dos direitos autorais, que foi um ponto meio complicado, complexo, porque muita gente começou a usar esses conceitos como se fossem deles, né, sem citar as fontes originais. Então esse foi um problema também que Marshall McLuhan, vamos dizer, a sua obra teve que ser mais preservada, né? E como a gente sabe, ele apareceu no famoso filme do Woody Allen, que é Annie Hall, cuja tradução para nós aqui no português é Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, em que ele aparece em alguns momentos com o Woody Allen na fila do cinema. E é muito interessante porque é uma crítica dizendo que muita gente não estava entendendo os conceitos dele, né? E que inclusive ele briga na fila ali, briga não digo, mas tem uma discussão com um dos membros, uma das pessoas lá na fila, e ele fala assim: você não conhece a minha obra. E dizendo em parte, de forma metafórica, que muita gente não conhecia a obra dele e criticava, né? E dizia que não era ciência numa época aí, né? Depois, hoje, isso daí está bem superado, há muito tempo já está bem superado. O Darren Gregerkoff fez um trabalho assim, tem feito um trabalho maravilhoso,
não só de divulgar a obra do Marshall McLuhan, mas também de aprofundar outros conceitos, e lançou o que a gente chama A Pele da Cultura, que é The Skin of the Culture, que foi a primeira obra que trouxe à luz da tecnologia questões que não se pensava também, mas que são embrionárias dos conceitos que eu tratei até agora, né? Eu, de qualquer forma, penso que esses conceitos construíram o programa Marshall McLuhan, que continua lá, dando assessoria para vários doutorandos, mestrandos e pós-doutorandos. Diante de todas essas exposições, de todos esses momentos que foram recortes da obra de Marshall McLuhan, eu acredito que é possível a gente avançar em mais estudos e que esses estudos embrionários dele estejam sempre a serviço da mídia, da tecnologia e da melhoria do viver e do conviver com as mídias, para que a gente possa permitir um novo olhar dentro da própria origem da mídia. Diante disso, penso eu que a obra de Marshall McLuhan pode se tornar eterna e por muito tempo, né? Se a eternidade é um conceito também muito lógico, abstrato, mas a continuidade tem que permitir a nós termos uma visão de nós mesmos. Obrigado a todos.